Muito boa tarde, vai começar agora o telejornal com o nosso camarada Pedro Bala. O homem que cresceu nas ruas, conhece todos os becos e cantos dessa cidade. Espero que desfrutem dessa entrevista e muito obrigado. Até já. Pedro Bala, agora com o cabelo castanho e a cicatriz de navalha no rosto que o caracteriza, foi criado pelas ruas e teve uma má reputação pelas suas aventuras. Nunca soube nada da sua mãe e o seu pai, líder operário, foi assassinado numa greve no Porto. Aos 5 anos de idade, Bala foi viver nas ruas. Desde jovem já mostrava ser corajoso e o mais capacitado a tornar-se o líder das crianças, como veio a acontecer tornando-se chefe do grupo Capitães de Areia. Formado por mais de 50 crianças, ocupava um trapiche abandonado numa praia da cidade da Bahia. Apesar de líder, Bala não foi o mais importante do grupo. Sem pernas, deficiente físico e com problemas psicológicos, acabou tragicamente por morrer por não ter como se entregar à polícia. Gato, nome dado pela sua beleza, era o galã do grupo. Dominava a arte do jogo. Ficou com Dálvia, mulher por quem se apaixonou. Professor era o intelectual do grupo. Deu início às leituras, depois de um assalto em que roubara alguns livros. Além de entreter os rapazes, narrando as aventuras que lia, o professor ajudava decididamente Pedro Bala. Era o braço direito e também ajudava nas aventuras que praticava. João Grande era respeitado pelo grupo em virtude da sua coragem e da grande estatura física. Ajudava e protegia os mais novos do grupo contra atos maus praticados pelos mais velhos. Foi para relembrar e reviver os tempos passados que o Trapiche foi escolhido como local para a nossa entrevista. Camarada Bala, encontramos no Trapiche, local onde viveu bastante tempo e de certeza que lhe traz bastantes recordações. Como se sente ao voltar a este local? Antes de mais, obrigado pelo convite. Todo o período da minha vida passado aqui teve e tem bastante influência no que sou hoje. Éramos crianças que víamos sozinhas, logo podíamos fazer tudo o que queríamos. Sinto uma enorme saudade de todos os tempos que passamos. Éramos uma verdadeira família e unidos contra tudo e todos. Sei que teve uma infância difícil. Há alguma coisa que se arrependa de ter feito quando era mais jovem? Me arrepender, não. Certamente fiz coisas no passado que não faria, mas isso teria bastante influência no desenrolar da minha vida. Qual a sua memória mais antiga? A minha memória mais antiga é ter ido ver para as ruas, penso que tinha cerca de 5 anos. Ultrapassei muitas dificuldades, vivi há cerca de 10 anos nessas ruas. Na sua opinião, qual a sua melhor característica? Características eu penso que tenho duas que me definem muito, muito bem, e que é a valentia e a coragem. E acho que sem elas não teria sido o líder de Capitães da Areia. Explique-nos como é que se tornou então o líder dos Capitães da Areia. Penso que me tornei líder por vários motivos. Primeiro, como disse anteriormente, conhecia todos os becos e ruas da cidade. Acho que era o mais ativo, acabava por ter as melhores ideias e estratégias. Sempre tratei todos por igual do Trapiche. Eram todos irmãos, então tinha que fazer com que todos sentissem à vontade e tivessem, como posso dizer, tivessem todos bem, né? E também tive uma luta com o Raimundo, que foi o antigo líder dos Capitães da Areia. Ele normalmente gostava de bater os mais novos. Eu, como um bom líder, não deixei que isso acontecesse, então tive de tomar atitudes drásticas que é para não voltasse a acontecer. Muito bem. E como conseguiu? Qual foi então o momento mais marcante da sua vida? Momentos marcantes tive muitos, porque em toda a minha vida dei valor a tudo o que tive, desde as coisas mais pequenas, mas se realmente tivesse de escolher um, fosse quando eu perdi a minha mentora.
E como conseguiu refazer a sua vida após essa perda? Sinceramente, não. Mas nem penso muito nisso, está a ver? Esta vida que levo não me permite. Mas não quero por isso querer me desculpar por não arranjar o amor da minha vida, né? Ainda não aconteceu. No que diz respeito ao trabalho, apesar de vivermos numa ditadura, tenho conseguido trabalhar e fazer valer todos os meus direitos. Acho muito bem, faz muito bem. E o seu passado acabou por levar aos sindicatos. Como é ser sindicalista nos dias de hoje? Não queremos comparar o antigamente com agora, né? No passado vivíamos na rua, nem sabíamos os nossos direitos. Tínhamos uma liberdade, mas sem sabermos o que fazer com ela, né? Tínhamos muitas aventuras, fazíamos tudo o que queríamos, mas eu como um bom líder, né, tinha que pôr ordem e não deixar que eles passassem a linha, né, a fronteira do respeito. Mas hoje em dia vivemos numa ditadura, não podemos reivindicar e não temos o direito de fazer greves e lutar pelos nossos ideais. As coisas são muito mais difíceis hoje em dia, né? Eu percebo. Sim. Então, e quais são então os seus planos para o futuro? Pretendo dar continuidade à profissão que exerço. Sinto-me bastante realizado por lutar pela justiça do meu país, que é uma coisa que eu tanto quis fazer, seguir o meu pai, né? E não tenho muitos mais planos, né? Vou indo e vendo a minha vida e deixar a vida me levar, né? Certo. Realmente sinto que teve uma infância e uma adolescência bem marcantes, que o tornaram um adulto sincero, honesto e batalhador que é hoje. O seu exemplo de vida é muito importante e deve ser dado a conhecer aos outros para que se encontrem na mesma situação, tenham um exemplo a seguir. O que gostaria de dizer aos jovens que se encontram hoje em situações desfavorecidas como aquela em que se encontrou? Digo-lhes para lutarem, para serem fortes, para serem homens. Nunca deixarem de querer atingir os seus objetivos que pretendem. As ruas podem ser traiçoeiras, mas tal como eu, podem sair vencedores. Muito obrigada pela sua disponibilidade, camarada Bala. Foi uma honra estar neste local e poder ouvir na primeira pessoa algumas das histórias da sua vida. Obrigado, eu. Obrigada. Até uma próxima. Até.